Então a gente tem que trabalhar e conhecer esse conceito tão utilizado nos dias de hoje, tá? Então nós vimos primeiro o que é a computação em nuvem, então nós vimos o conceito, nós vimos as características, tá? E vamos ver alguns outros aspectos técnicos para que podem e vão cair no seu concurso e que você tem que ter esse conhecimento, esse domínio. Tudo bem? Vamos lá? Então, primeiro, vamos falar um pouco sobre Software as a Service. Não adianta, quando a gente fala em informática, alguns termos vêm em inglês constantemente e a gente tem que conhecer e entender esses conceitos, né? Então aqui, fazendo uma tradução, software, né, já nem precisa traduzir mais, esse as é como, tá? Um serviço. Então, quando cair se tiver alguma questão que tenha essa sigla, tá? SaaS, em que em inglês é SaaS, você está falando de exemplos que você utiliza o software como serviço. Por quê? Com a computação em nuvem, o hardware, pelo menos para quem utiliza, perdeu muito espaço. Porque, como já dito, quando você trabalha com softwares instalados no seu hardware, você tem que tomar muito cuidado para que esses softwares, eles realmente são suportados, né? Para quem gosta muito de jogos, por exemplo, não adianta nada você comprar o melhor jogo do mundo tal e querer instalar no seu computador que não é muito forte. A placa de vídeo não vai dar conta, ele vai criar os delays, que a gente chama, né? Ele vai criar os lags, né? Ele vai ficar... Oi, tudo bem? Certo? Não é que deu defeito, eu tentei imitar aqui, né? Muito bem. Ou seja, quanto mais software você tenha no computador, mais preparado o seu hardware tem que estar. Quando eu falo em computação em nuvem, você não precisa ficar preso em ter o software instalado na máquina, porque você está acessando ele pela nuvem. Então, a partir desse momento, o que acontece? O software, ele passa a ser um serviço. Então, o software, ele passa a ser utilizado como um serviço. Esse é o conceito do SaaS, Software as a Service, software como um serviço. Vamos ver o que está escrito aqui? Intimamente ligado a Cloud Computing está o conceito de Software as a Service, ou, em bom português, software como serviço. Em sua essência, trata-se de uma forma de trabalho em que o software é oferecido como serviço. Assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou mesmo comprar computadores ou servidores para executá-los, tá? Nessa modalidade, no máximo, paga-se um valor periódico, como se fosse uma assinatura, somente pelos recursos utilizados ou pelo tempo de uso. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Quando você trabalha com essa tecnologia, quando você trabalha com essa forma de computação em nuvem, você não precisa pagar pela licença do software. Aí vai depender do serviço, você paga por um determinado tempo, você paga por um aspecto, por um uso. Então, quanto mais você usa, mais você paga. Quanto mais você paga, mais você usa. Então, ele passa a ser muito interessante para as empresas, porque se a gente pensar, tá certo que nós estamos em um momento de crise, nós estamos em um momento de recessão e a moda do momento é o funcionário de custos, né? É diminuir custo. Então, a partir do momento que eu contrato um serviço, onde de repente eu precisaria comprar uma série de novos computadores, né? Eu trabalhei muito tempo com a implantação de sistemas e eu já vi empresa que não previu legal os custos para implantar um sistema e quebrou. Porque, por exemplo, eu tinha as máquinas que tinham um software X, né? E esse software bonitinho funcionando naquelas máquinas. A empresa cresceu, aumentou muito o número de clientes e de demanda de fabricação de produto. E aí o que acontece? Aquele software que tinha lá deixa de ser útil, né? Ele não satisfaz mais plenamente as necessidades da empresa. O que acontece? Com isso, a empresa vai e compra um novo sistema. Quando ela compra um novo sistema mais parrudo, com muito mais opções, com muito mais detalhes,
Ao instalar esse novo sistema, a empresa percebe que os computadores não aguentam esse novo sistema. Conseguem entender a complexidade do problema? E eu vou falar para vocês, pessoal, não aconteceu isso em uma empresa, 2, 3 empresas. Isso já aconteceu e acontece muitas vezes, tá? Com a computação em nuvem, você deixa de ter essa preocupação. Porque a empresa tinha programado gastar X com a implantação do sistema. Aí, a partir do momento que ela precisa os computadores não dão conta de suportar aquele software. Ela precisa comprar novos computadores, a compra daqueles computadores não estavam no custo. Vocês conseguem visualizar o quanto isso é preocupante? Tá certo? Com a computação em nuvem e como o software, utilizando o software como serviço, eu perco isso. Eu deixo de ter esse problema. Ok? Continuando aqui, para entender melhor os benefícios do SaaS, ou no SaaS, tá? A gente é brasileiro, não tem problema nenhum. Suponha que uma empresa que tem 20 funcionários necessita de um software para gerar folha de pagamento, tá? Então vamos imaginar uma empresa com 20 funcionários. Quando a gente fala em folha de pagamento, o Olerite, ele é um clássico, né, do pessoal que trabalha com desenvolvimento de software. Eu posso falar com propriedade por ser um desenvolvedor. Por quê? Quando você trabalha com Olerite, você tem uma série de alíquotas. Então, por exemplo, você tem o INSS, né, que é o Imposto Nacional Seguro Saúde. O INSS, ele tem as alíquotas, né, que é de 8%, 9%, 11%, até chegar no teto, que é R$ 503 uns quebrados. Aí você tem além do INSS, você tem o IRRF, que é o Imposto de Renda Retido na Fonte. O IRRF, ele também varia. Ele vai de isento, aí 8%, 9%, na verdade é 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%, né? Então, o que acontece? Também são cálculos, percebe? Você tem o FGTS, que é independente do salário da pessoa, são 8%. Então, hoje, quando você pensa em um Olerite, que a gente recebe todo mês, parece uma coisa tão simples, mas é um sistema dos mais vendidos. Então, vamos imaginar agora uma empresa que tenha 20 funcionários e ela necessita de um software para gerar a folha de pagamento, que é esse exemplo que eu dei para vocês agora. Então, existem várias soluções, há várias soluções prontas para isso no mercado. No entanto, a empresa terá que comprar licenças de uso do software escolhido. E, dependendo do caso, até mesmo hardware para executá-lo. Muitas vezes, o preço da licença ou mesmo dos equipamentos pode resultar em custo alto e não compatível com a condição de porte pequeno da empresa. Então, vamos para a problemática. Como eu disse, existem vários softwares de folha de pagamento. E ainda você pode também contratar um desenvolvedor para criar um específico para a sua empresa. A gente tem com certeza quem está assistindo esse vídeo, no mínimo uma pessoa já vai ter visto esse software. Um dos mais utilizados para trabalhar com Olerite é o Folhamatic, tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês, em alguma empresa que já trabalhou ou trabalha, já recebeu o Olerite impresso lá, se não, percebe, porque aparece realmente no rodapé ou até no cabeçalho, está lá o Folhamatic. Então, o Folhamatic é um programa específico, é um sistema específico para o Olerite. Muito bem. Quando eu vou utilizar o Folhamatic, eu preciso ter ele instalado nos meus computadores e eu pago por uma licença. Essa licença, normalmente, por custo de computador instalado. Então, eu preciso ter o hardware e preciso ter o software. Eu pago pelo hardware na compra do equipamento e eu pago pelo software para poder utilizá-lo. Estão entendendo aonde está querendo chegar esse exemplo? Muito bem. Continuando. Se, por outro lado, a companhia encontrar um fornecedor de software para a folha de pagamento que trabalhe com o modelo de software como serviço, a situação pode ficar mais fácil. Por quê? Porque quando eu falo a situação fica mais fácil, a situação fica com um preço mais agradável. Essa empresa poderá, por exemplo, oferecer esse serviço por meio de cloud computing, computação em nuvem, e cobrar apenas pelo número de funcionários e
ou pelo tempo de uso. Com isso, o contratante paga um valor baixo pelo uso da aplicação. Baixo pelo uso da aplicação. Além disso, hardware, instalação, atualização, manutenção, entre outros, são tarefas que ficam por conta do fornecedor. Tá certo? Conseguem enxergar isso? Então, se eu utilizo um sistema de folha de pagamento que está na nuvem, tá certo? E se amanhã esse sistema vai passar por um upload, vai por um update, desculpa, ele vai passar por um update, uma atualização, quem tem que atualizar ele? A empresa que fornece o serviço, não é você contratante. Percebem isso? E se o fato de mudar e deixar esse software mais parrudo, mais forte, tiver que comprar um novo hardware, quem vai ter que comprar um novo hardware? Você ou a pessoa ou a empresa que você contratou o serviço de computação em nuvem? Estão entendendo? Eu quero que fique claro para vocês, além de preparar vocês para as questões do concurso, que é o foco principal, eu quero que vocês entendam a computação em nuvem, ela não é apenas deixar arquivo no Google Drive, ou usar o iCloud se você usa um iPhone. Ela está muito além disso. Você, por enquanto, que ainda é funcionário de uma empresa privada, pode chegar com uma solução disso e mostrar para o dono da empresa que você pode gastar menos tendo os mesmos serviços. Tá certo? Então a computação em nuvem ela é muito bacana. Existem várias empresas que oferecem esse serviço de software como serviço, né, de SaaS. A Oracle e a HP, por exemplo, são dois exemplos de companhias que oferecem soluções em software como serviço. Tá claro? Muito bem. Vamos continuar? As siglinhas aqui elas seguem a mesma linha. Muito bem. Então quando a gente fala, né, em computação em nuvem, a gente tem, além delas, a gente tem também o PaaS, o DaaS, o LaaS e o TaaS. Então, no mercado também há conceitos derivados do SaaS. Todos esses conceitos, eles estão sendo abertos graças ao conceito do SaaS. Tá? Então, você tem o PaaS aqui, você tem o DaaS, você tem o LaaS e você tem o TaaS. Todos eles são ramificações do software como serviço. Bacana. Então vamos começar pela plataforma. Então você tem o PaaS, onde as siglas são sempre a mesma, né? As a Service. O que vai mudar é quem que é oferecido como serviço. Nesse caso, plataforma como um serviço. Então, se eu trabalhar com plataforma como serviço, trata-se de um tipo de solução mais amplo para determinadas aplicações, incluindo todo ou quase todos. Eu coloquei esse ou quase todos, porque quando a gente tem que tomar cuidado em questões, inclusive, quando vem apenas, todos, sem exceção, é uma afirmação, é aquela história, né? Todo mundo é muita coisa, né? E quando eu falo todos, é muita coisa. Então, todos ou quase todos os recursos necessários à operação, como armazenamento, banco de dados, escalabilidade, né, que é o aumento automático da capacidade de armazenamento do processamento, suporte às linguagens de programação, segurança e assim por diante. Por exemplo, quando eu falo de um sistema de holerite, como eu dei no exemplo anterior, eu tenho que ter um banco de dados. Nesse banco de dados eu tenho o nome dos meus funcionários, eu tenho os salários desses meus funcionários, eu tenho uma série de informações, né? Então o banco de dados, como a gente já viu, o banco de dados ele é formado como? Ele tem uma série de tabelas, tá? Então um banco de dados é formado por diversas tabelas. Uma tabela é formada por diversos campos, tá certo? E os campos recebem os registros. Não esqueçam disso, tá? Estrutura de um banco de dados. Então, um banco de dados de uma empresa, ele tem várias tabelas. O que são tabelas? Tabela clientes, tabela fornecedores, tabelas produtos. Aí na tabela cliente eu tenho os campos. Quem são os campos da tabela cliente? O CPF, o nome, o RG, o endereço, o e-mail. E quem são os registros? O nome do cliente, que é Jeremias. O telefone, que é 2464-4454. O e-mail, que é jeremias@jeremias.com.br. Tá claro? Então, quando eu trabalho com uma plataforma, eu tenho os bancos de dados. Quando eu falo de banco de dados, quem vem junto? As linguagens de programação. Quem são as linguagens de programação? Quando a gente fala em software,
né? Afinal de contas, tudo isso é você desmembrar o software como serviço. O software, nós temos 4 tipos de software, não é verdade? Nós temos o software do tipo sistema operacional, que é o principal software do seu computador e é aquele software que vai ser o principal e primeiro programa a ser instalado. O Windows, Linux, Unix, tudo isso são sistemas operacionais. Aí você tem também os aplicativos que são aqueles programas específicos, eles trabalham para uma determinada coisa. Por exemplo, o Word. O Word ele serve para processar textos. O Excel serve para planilhas eletrônicas. O PowerPoint para apresentações gráficas. Aí nós temos os utilitários. Os utilitários eles servem para auxiliar na manutenção do meu computador. Principal exemplo de utilitários, antivírus, né? Aí você tem, além dos antivírus, você tem desfragmentador de disco, opções de acessibilidade, entre outros. E o quarto tipo de software que nós temos são as linguagens de programação. O que são linguagens de programação? São programas que fazem outros programas. E esses programas que são desenvolvidos pelos desenvolvedores de software. Quando a gente pensa em linguagem de programação, vamos falar alguns exemplos. Java, PHP, C Sharp, Visual Basic, COBOL, Clipper, JavaScript, tudo isso são linguagens de programação, ok? Continuando aqui, nós temos o DaaS, que é o Database as a Service. Então, o que eu estou falando agora? Database, eu estou falando de Base Data, então banco de dados. Então, banco de dados como serviço. Então, o nome já deixa bem claro que essa modalidade é direcionada ao fornecimento de serviços para armazenamento e acesso de volumes de dados. A vantagem aqui é que o detentor da aplicação conta com maior flexibilidade para expandir o banco de dados, compartilhar as informações com outros sistemas, facilitar o acesso remoto para o usuário autorizado como um todo, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu uso um database como serviço, um banco de dados como serviço, eu posso, mesmo que esse banco de dados não tenha sido criado por mim, mesmo que esse banco de dados não esteja fisicamente em um data center da minha empresa, esse banco de dados ele está numa nuvem, tá certo? Ele é um software, por isso que ele é um braço do software como serviço, mas ele é um tipo de software banco de dados. Quando a gente fala em banco de dados, independente se é se é SQL, MySQL, Oracle, né? Tudo isso são exemplos de banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu utilizo o MySQL porque o MySQL é grátis, só que o MySQL me dá algumas limitações, só que eu utilizo ele de forma física. Então, por exemplo, para eu ter o serviço da SQL, eu tenho que pagar a licença, né? Se eu trabalho com um DaaS, com um database como serviço, com um banco de dados como serviço, o que acontece? Eu posso contratar uma empresa e aí usar o SQL, por exemplo, o SQL Server, e o banco de dados oficialmente está naquela empresa. Então, quem paga a licença dessa empresa, desse banco de dados? Aquela empresa. Tá claro o conceito? Essa é a chave do conceito. Esse é o ponto-chave do conceito, tá? Então, se eu utilizo um banco de dados na minha empresa, no meu data center, eu pago pela licença, porque ele está fisicamente instalado no meu computador. Agora, se eu uso ele como serviço, eu não tenho isso, porque ele está instalado numa nuvem. Então, se amanhã tiver que fazer um upgrade desse banco de dados, quem que vai fazer o upgrade desse banco de dados? A empresa que mantém esse database e me oferece. É claro, ela não é o Papai Noel e faz tudo de graça para mim, isso é cobrado, tá? Mas se você pôr na balança a cobrança desse valor de uma licença, em muitos momentos desse valor é interessante. O que tem que ficar claro para vocês é que isso passa a ser uma solução a mais para você. A partir do momento que você aprende algo novo, fica a seu critério, usar ou não usar. E podem cair essas perguntas. Só lembrando, SaaS, lembrando que o AAS é sempre as a service, como um serviço. Isso não muda nunca. O que vai mudar e de repente pode cair nas questões aí do seu concurso é que se for SaaS, o primeiro S de software, P, plataforma, D de dado, database, eu falei B de banco de dados, já estava puxando para o português, tá? Então, o D é de banco de dados, database,
o P é de plataforma. Vamos ver mais um? Agora você tem aí o IaaS, tá certo? Então você tem o infraestrutura como um serviço. Então nós já vimos a plataforma, nós vimos o software, tá? Então nós tínhamos lá o SaaS, que é o software. Aí ele foi quebrando. Aí o primeiro que ele quebrou foi o PaaS, que é a parte de plataforma. Certo? Aí nós tivemos depois o DaaS, que é a parte de database, de banco de dados. Vou pôr em português, né? De banco de... Aqui, o database eu meio que já portuguesei ele. Banco de dados. Certo? E agora a gente está vendo o IaaS, que é a parte de infra. Tá? Parte de infraestrutura. Então vamos lá. Infraestrutura como serviço. Parecido com o conceito de PaaS, né, de plataforma como um serviço, mas aqui o foco é a estrutura de hardware ou de máquinas virtuais. Né? Máquinas virtuais, de repente, uma questão de concurso, ela pode vir por esse termo também, né? VM, ela pode vir com o termo de VM, que significa Virtual. Não adianta, em informática, pessoal, às vezes os examinadores, ao criar as questões, eles podem abusar de termo em inglês. Então ele pode vir, ó, qual é o nome do serviço oferecido que tem o mesmo conceito de plataforma como um serviço, porém pode utilizar VMs. Putz, caramba, eu lembro que eu assisti a aula do vídeo, eu lembro disso tudo, mas eu só não lembro o que é VM. Putz, o que é VM? VM são as virtual machines, né? Que são as máquinas virtuais. Com o seu usuário tendo inclusive acesso a recursos do sistema operacional. Tudo bem? Tranquilo? E o quarto e último aqui para nós terminarmos essa aula, nós temos o TAS. Lembra? Esse é só lembrar do TAS, lembra do TAS Mania? Só que esse TAS é diferente, né? Então você tem o Testing as a Service, ensaio como serviço. Então é você testar, né? Quando a gente fala em software, antes do software existir, é muito importante os requisitos, o levantamento de requisitos. E depois do software existir, é muito importante os testes. Então, quando eu trabalho com testes, é justamente sobre isso que eu estou falando. É trabalhar com o uso de testes, é eu testar todo, né, e ter esses testes como serviço. Então, ele oferece um ambiente apropriado para que o usuário possa testar as aplicações e sistemas de maneira remota, simulando o comportamento em nível de execução. Tá? É muito normal nos dias de hoje o profissional de informática trabalhar com tecnologias como VPN, né? Então você pode testar ele de forma remota. Você pode fazer testes sem realmente o software estar na sua máquina. Ele está na nuvem, então você consegue testar ele de forma remota. Tá ok? Então essa segunda etapa da computação em nuvem, nós trabalhamos a ideia de software como serviço, onde nós quebramos a parte de plataforma, banco de dados, infraestrutura e teste. Não esqueçam, eu tenho certeza que pelo menos uma questão sobre isso vai cair, tá? E aí você vai lembrar, caramba, o vídeo tinha razão, eu consegui mais uma, né? E com a aula dos outros colegas, vocês vão conseguir mais um monte, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!